Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. E mais uma vez estamos aqui trazendo essa série que o Senhor colocou no meu coração para dividir com os irmãos sobre o livro de Neemias, né? Porque Neemias fala sobre restauração do primeiro ao último versículo de todos os seus capítulos e nos dá uma grande lição para nós aplicarmos dentro do nosso conceito de deserto, né? A busca pela restauração da nossa família. E claro, algo que eu gosto sempre de deixar frisado, que a restauração familiar não acontece sem a restauração pessoal, tá? Isso precisa ficar muito claro. Antes de nós trazermos essa palavra que o Senhor nos deu, eu queria pedir mais uma vez que você, se esse vídeo for bênção para você, que você compartilhe, que você curta, deixe aí o seu like, comente, né? Você pode dar sugestões de novos vídeos para debatermos aqui, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você ser avisado cada vez que nós postarmos novos vídeos. E também eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos contatos, dos nossos canais de ajuda, né? O e-mail, o grupo no WhatsApp, tá? E o contato caso você queira um aconselhamento, queira um direcionamento, tá? Estamos aqui a serviço do Rei Jesus e ao seu inteiro dispor, tá bom? Irmãos, nós falamos no vídeo anterior sobre o capítulo 1 de Neemias e agora nós vamos para o capítulo 2. No capítulo 1, Neemias recebe a notícia, fica triste, decide orar antes de pedir uma autorização para o rei para ir reconstruir os muros. Ele já tinha colocado no seu coração o desejo de ir restaurar os muros, mas ele precisava da autorização do rei, e ele não faz nada sem orar antes. Segundo alguns estudiosos, Neemias passou um período de aproximadamente 3 a 4 meses orando para que Deus fosse favorável a ele nesse desejo do seu coração. No capítulo 2, nós vemos já Neemias em ação, tá? Nós precisamos entender que a palavra oração, ela por si só já significa orar e ação. Oração. Então você tem que orar, mas tem que agir também. Isso Neemias faz. No primeiro capítulo nós vemos que ele ora, pede uma direção de Deus para se apresentar ao rei e pedir licença. No capítulo 2 nós vamos ver que ele já chega até a presença do rei, pede essa licença, e é interessante que porque Neemias era copeiro do rei, era um funcionário de alta estima do rei, de alto conceito, e ele sempre, num período de aproximadamente 24 anos que ele estava servindo como copeiro, ele nunca esteve triste, e ele relata isso. Ele nunca esteve triste diante do rei. E naquele exato momento ele estava triste, afinal de contas a cidade, né, do sepulcro de seus pais, como ele disse, estava destruída. Como é que ele não ia ficar triste? Esse foi o diálogo dele com o rei. E o rei disse, tá, o que você está querendo então, afinal de contas? Ele disse, eu quero que o senhor me dê licença para ir reconstruir os muros da minha cidade. E não quero só a licença, não. Eu quero que o senhor me dê cartas para que eu vá até Asaf, por exemplo, que era o guarda da floresta, e ele ia pegar madeira para reconstruir as portas, né? Ele pede cartas aos governadores que ficavam do outro lado do rio para que permitissem ele passar e chegar até Judá, né? Como também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei. Então ele pede não só a licença para ir fazer a obra, mas ele pede alguns favores do rei. Isso tudo ele conseguiu pela oração que ele teve. Irmãos, dentro desse início do capítulo 2, o que nós aprendemos é exatamente isso. Nós entramos no deserto meio que desesperados, algo de nós foi tirado, né? O marido, a esposa, nós ficamos meio perdidos, e como não ficar perdido se metade de você foi arrancado, né? Porque, como não ficar triste se a pessoa que você ama, que você casou, de repente decidiu ir embora, mas há uma obra a ser feita. Você não pode prosseguir a sua vida, como muitos dão essa sugestão, deixando metade de você para trás. Porque é isso que acontece. Largará homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, se ele foi, metade de você foi. Metade ficou e está buscando. Deve ser buscado, sim, claro. Então, Neemias, quando ele conversa com o rei pede para ele um tempo. O rei não queria perder um funcionário tão bom quanto ele. Ele estabelece um tempo para reconstruir a cidade. Irmãos, nós precisamos chegar diante de Deus, apresentar os nossos problemas,
passar um período em oração e de repente, com a autoridade de filho, dizer: olha, pai, está acontecendo isso. Meu marido foi embora, a esposa que o Senhor me deu, o marido que o Senhor me deu, eu quero de volta porque é promessa do Senhor, é princípio da tua palavra, é você fazer lembrar, conforme diz Isaías 43:26, lembrar ao Senhor para que você entre em juízo com ele e ele apresente as justificativas. Tá? Você às vezes está sem entender quem vai te responder isso, quem vai esclarecer essa situação para você, nova para você nesse momento, só o Senhor. Então você precisa se chegar a ele. Como é que você vai saber o que o Senhor tem para você se você não conversar com ele? Se você não tiver uma intimidade, uma comunhão com ele? Assim Neemias fez, pediu as cartas e chegou até Jerusalém. E o rei não deu só as cartas, Deus mandou que um pequeno exército acompanhasse Neemias. E quando Neemias chega, e isso me chama a atenção, diz o texto que ele fica algum tempo na cidade sem falar nada com ninguém. Tá? Ele fica algum tempo na cidade, sem falar nada com ninguém. Aqui no versículo 11 do capítulo 2 diz: cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Então, mais uma estratégia que nós aprendemos com Neemias. Você vai olhar toda a situação, você não vai comentar nada com ninguém, porque toda vez que você comenta algo, alguém vem com uma zombaria, alguém vem com uma afronta, alguém vem com um deboche, alguém se levanta em oposição a essa obra que você decidiu, pelo Espírito Santo, fazer, que é a restauração da tua família. Irmãos, entenda uma coisa, ninguém ama mais a tua família do que Deus e você em segundo lugar. Então os seus amigos não podem mensurar o amor que você tem pela tua família. Então é você quem deve buscar. Mas buscar com sabedoria, buscar com discernimento, buscar com lucidez, entendendo o que está acontecendo e sabendo o que fazer. Porque foi isso que Neemias fez. Neemias chegou na cidade e ficou 3 dias em silêncio. Depois ele se levantou de noite, quando todo mundo estava dormindo. Ele se levantou, passou pela cidade e foi anotando os pontos que ele via que precisavam ser restaurados. Veja bem a sabedoria que Deus deu a Neemias depois que ele passou um período lá atrás em oração. Ele chegou, ficou 3 dias em silêncio e só se levantou à noite. Ele foi conhecer o problema à noite, quando todo mundo estava dormindo, quando tudo parecia em silêncio. E ele foi, com muito mais calma, sem aquela correria do dia, sem aquela agitação do dia, um conversa aqui, um conversa ali. Ele foi vendo quais os problemas ele ia ter pela frente. E quando ele se levantou, foi à noite, fez revista, ele viu os pontos fracos, os pontos vulneráveis, ele foi até a porta e não souberam magistrados. Ele foi até a porta, ele verificou quais os problemas das portas. As pessoas importantes da cidade não sabiam que Neemias estava ali e nem o que ele ia fazer quando souberam que ele estava. Então ele disse, olha só, aqui nós chegamos num ponto muito importante dessa história de Neemias. Porque depois que ele se levanta à noite, quando todo mundo está dormindo, ele vai ver qual é o problema. E por que à noite? Porque à noite é horário de descanso. É o horário que você está com a sua adrenalina baixa de tudo que você passou durante o dia. Por isso que muitos dizem que de madrugada a fila é menor para se falar com Deus. Então deve ser a madrugada que você deve buscar de verdade por esse processo de restauração. E veja bem, Neemias ele se levantou, fez a verificação, ninguém sabia de nada. Assim você deve fazer. Você deve se levantar, você deve ir com calma, aquietado o teu coração, porque um coração agitado não demonstra fé para Deus. E você começar a pedir ao Espírito Santo que te mostre quais os problemas, os pontos fracos, os pontos vulneráveis que você precisa fechar, restaurar dentro da sua vida pessoal e expandindo isso para a sua vida familiar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe mostrar. Olha, você errou aqui, você errou acolá, você deixou de amar aqui, você deixou de cuidar ali, você era uma mulher rixosa, você era um homem autoritário. O Espírito Santo não deixa nada encoberto. Quando Neemias fez essa verificação, a primeira coisa que ele fez depois disso foi ir até as pessoas da cidade
que estavam desanimadas, que estavam tristes, aborrecidas, e motivá-las para buscar a restauração. Por isso existem os canais de restauração, por isso existem os grupos no WhatsApp, no Telegram, nas mídias sociais, para te fortalecer, para te animar a buscar pela sua restauração. Irmão, você pode até ter entrado sozinho nesse deserto, mas você não vai permanecer sozinho, nem muito menos sair do deserto sozinho. Entenda uma coisa, deserto tem princípio, meio e fim. Deserto é lugar de passagem e não de morada. Procure entender o quanto antes por que você está no deserto para que o mais rápido possível você saia dele. Você precisa sair entendendo o que é que você fez de errado, consertar e aplicar esse acerto quando você sair dele, porque eu tenho certeza que você vai sair. E Neemias fez isso, ele se reuniu com as pessoas, motivou as pessoas para que reconstruíssem novamente a cidade. Irmãos, esse é o papel do Espírito Santo. Te reanimar, te dar uma nova visão, né? Te fazer entender o que é casamento aos olhos de Deus, para fazer entender quem é você, à luz da palavra de Deus. E quando você descobrir quem é você, cuidado para não se assustar, porque você não foi aquela mulher maravilhosa que você achou que fosse. Você não foi aquele homem exemplar que você achou que fosse. À luz da palavra de Deus, no confronto com o Espírito Santo, nós não temos para onde fugir. Ali é a realidade de quem realmente nós somos e do que é que nós precisamos para chegarmos à estatura de Cristo, conforme diz a palavra. Então, o seu processo de restauração começa com estratégias. A primeira delas, oração, jejum. Depois você sai em silêncio, se fortalecendo no Senhor, na sua palavra. Ninguém precisa saber que você busca pela restauração, porque senão é afronta. E Neemias passou por isso quando descobriram que Neemias estava ali para reconstruir os muros da cidade. Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem o arábio zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem herança, nem memória em Jerusalém. Aqueles que se levantam contra você não conhecem o Deus que você serve, não conhecem os princípios que você tem conhecido. Por isso falam tanta besteira para te desanimar, para te entristecer. Neemias, ele primeiro orou e depois agiu. Você precisa agir na direção do Espírito Santo. E ação não quer dizer ir lá atrás da pessoa e tentar convencê-la, buscar a força. Esse é o papel do Espírito Santo. O seu papel, em termos de ação, é seguir a tua vida. A sua vida não parou porque o teu marido ou a tua esposa foram embora. E Neemias demonstra muito claramente isso. Ele não parou a vida dele quando ele teve uma notícia triste sobre a cidade. Pelo contrário, ele arrumou forças de onde talvez não tivesse para buscar por essa restauração. A palavra de Deus é a sua motivação diária para você continuar buscando pela restauração. Quando Neemias viu que a cidade estava destruída, isso entristeceu o coração dele. A nossa cidade é a nossa família, é o teu marido, é a tua esposa. E se você não se entristecer pelo estado em que eles estão hoje, vivendo uma vida longe de Deus, apesar de acharem que estão perto, porque quando você está fora dos princípios de Deus, você está fora de tudo. Quando eles estão lá na bagaceira do pecado, nós não podemos nos sentir alegres. Isso não pode gerar em nós um sentimento de vingança. Ah, porque me deixou, então agora que se lasque. Não, irmãos. É a sua metade. É o amor da sua mocidade. É por ele e por ela que você deve lutar. Olha os seus filhos sofrendo pela ausência do pai ou da mãe. Olha a família como foi destruída, dilacerada, está queimada, derribada. E Deus despertou você. Você, mulher, você, homem, Deus está chamando você para esse trabalho de restauração. Como nós vamos ver mais à frente, Neemias diz, é uma grande obra e eu não posso parar. Você não pode parar.
Deus não te chamou para ficar parado, prostrado, chorando e se lamentando porque ele ou ela foram embora. Deus te chamou para dar um tapa na cara do diabo, para mostrar que você serve a um Deus vivo, para que você mostre ao diabo, ao inferno, que você serve a um Deus que tem princípios, você vive esses princípios e não negocia. Em determinados momentos deste deserto vai ser você, a sua fé e Deus. E a sua fé, a medida de fé que Deus colocou no teu coração não é para ser negociado por situações terrenas. Porque eu estou vendo ele com outra, ele postando em redes sociais que está bem, que está feliz, então eu abro mão. Irmãos, se você não se impuser nessa situação como Neemias se impôs, o inimigo vai ganhando território. Por que Sanbalat e Tobias queriam que Neemias parasse a obra? Porque eles queriam tomar conta da cidade, eles queriam tomar posse da cidade. Alguém está tentando tomar posse da sua esposa, do teu marido. E você vai ficar aí de braços cruzados, vendo tudo acontecer? Não, irmãos. A Bíblia diz que o nosso lugar de descanso não é aqui. Enquanto aqui estivermos, a Bíblia diz, nós teremos aflições, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Aprenda comigo e com Neemias, né? Porque nós vamos aprender juntos, é o que eu quero dizer. Vamos aprender juntos com Neemias as estratégias, as orações, o posicionamento dele diante de uma situação que parecia não ter mais jeito. Talvez alguém disse para você que não tem mais jeito, mas diante de Deus, a Bíblia diz em Lucas 1,37, não há impossíveis para Deus. Se não há impossíveis para Deus e Deus habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em você, então não há impossíveis para você também. Desde que você esteja debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor. Então, que nesse vídeo você seja abençoado, que você seja fortalecido e renovado na sua fé para arregaçar as mangas e ir em busca daquilo que é seu por direito, aquilo que Jesus conquistou por você na cruz, a sua família. Não abra mão dela. Você que está firme na igreja, glória a Deus por isso, mas entenda uma coisa. O teu primeiro ministério é a tua família. Se você não for bem-sucedido na busca pela restauração da sua família, não adianta você ser bem-sucedido no seu emprego, você ganhar milhões. Nada disso vai valer se você for derrotado na sua área familiar. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.